E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Deus os abençoe. Nós vamos ler em Deuteronômio 18, do verso 15 ao versículo 18. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na boca, e ele lhe falará o que eu lhe ordenar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Creio que o Senhor já tomou a primazia nesses cânticos, já tomou a primazia na vida dos meus irmãos aqui presente, de deixar os seus lares para chegar até aqui na igreja. Os irmãos também, o Senhor já tomou a primazia aqueles através da internet para poder estar conectado. Então, Senhor, é o Senhor que opera, é o Senhor que age. Somos simplesmente aquele que é usado pelo Senhor, tanto para ouvir quanto para falar. Colocamos tudo o que necessitamos nas tuas mãos. O Senhor sabe a necessidade do teu povo, o Senhor conhece a minha necessidade, então nos ajude mais um pouquinho. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podemos assentar. Deus poderia não ter usado seus profetas se Ele quisesse. Agora, Deus, Ele é um Deus tão perfeito, Ele tem um plano tão perfeito, que se Deus não quisesse usar este meio que Ele colocou, Ele mesmo faria o seu plano. Mas como Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, Ele tinha seus atributos na mente dele. Ele era curador, como diz o irmão Brana. Então, como Deus iria se manifestar para ser curador se não tivesse alguém enfermo? Como Ele seria um libertador se não tivesse alguém cativo para ser liberto? Como era que Deus iria ser um salvador se não tivesse alguém perdido para Ele salvar? Então Ele tinha que manifestar os seus atributos, e Ele queria
manifestar através não somente dele, mas através do próprio ser humano que ele criou. Então eu vou começar aqui a ler a mensagem provando, não, Cristo revelado em sua própria palavra, no parágrafo 105. O irmão Brana diz assim: Deus é uma pessoa. Amém? Nós sabemos que Deus é uma pessoa. Aí diz, Deus pode falar. Você crê que Deus pode falar? Deus pode conversar. Você sabia que Deus pode conversar? Deus pode escrever. Ele não tinha que fazer aquilo daquela maneira. Então Deus, se Ele quisesse não usar o homem, se Ele quisesse se manifestar para o homem, Ele mesmo fala, Ele mesmo escreve, Ele mesmo profetiza. Ele não precisaria do homem. Mas vamos continuar aqui. Mas esta é a maneira que Ele escolheu para fazer isto. Então qual foi a maneira que Deus escolheu para fazer isso? Foi através de um profeta. É por isso que aonde nós lemos, ele diz que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E esse semelhante a Moisés foi Jesus Cristo. Nós tivemos vários profetas, que foi uma porção da palavra para o seu dia, mas Jesus Cristo foi a plenitude da palavra. Era Deus manifestado em carne humana. Então Deus poderia não usar, não ter escolhido esse método de profeta, mas Ele escolheu. Então, como Ele escolheu esse método de profeta, de falar através de um profeta, até porque Deus já tinha tudo programado, tudo predestinado, o povo mesmo pediu que Moisés falasse com Deus. Olha, para você ver que Moisés estava falando com Deus, Deus estava falando com Moisés. Então ele não poderia ele mesmo falar com o povo, mas só que o povo não aguentou. O povo, mesmo santificado, mesmo separado, eles gritaram: Moisés, fala tu com Deus. Não deixa a gente falar, porque senão a gente morre, a gente perece. Então, daquele dia em diante, Deus estabilizou falar somente através de profetas. Então é por isso que diz Amós 3,7, que Deus, sem profeta, o provérbio fala, sem profeta o povo se corrompe. E Deus não revela seus segredos sem não revelar os seus servos, os profetas. Então esta é a maneira de Deus. Amós 3,7 fala isso. E 2 Crônica 20:20, também a palavra diz que crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crê nos seus servos, os profetas, e prosperareis. Então esta é a escolha de Deus. Trabalhar através de profeta. Deus não trabalha através de sacerdote. Deus não trabalha através de evangelista. Deus não trabalha através de mestre. Deus não trabalha através de apóstolo. Ele trabalha através do profeta, e através do profeta é levantado este quíntuplo. Mas primeiro é o profeta, porque o profeta ele tem a mensagem para o seu dia. Aí este pastor crê na mensagem deste profeta. Este evangelista, ele não vem querer tirar a ideia da cabeça dele para querer ensinar o povo, não. Um profeta, a mensagem daquele profeta vindicado por Deus é a ideia de Deus. Então eu não posso, como ministro, como pastor, querer colocar uma outra interpretação, porque Deus ele é o seu próprio intérprete. É por isso que muitos pastores eles têm sido destituídos da presença de Deus. Muitas igrejas eles têm sido destituídas da presença de Deus. Por quê? Porque eles não ficam somente o que o profeta ensina,
Eles querem acrescentar aqui, querem acrescentar acolá, eles querem colocar sua mentalidade humana. É por isso que existiu a teologia. Nós não somos nada contra os teólogos, né? As pessoas que estudam é muito bom, mas eles estudam tanto, passam 5 anos estudando, e depois eles se formam, passam todo aquele tempão para se formar em bacharel em teologia, e não crê nem no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, que adianta? Tanto estudo para descrer da palavra. Então, para você ver que a palavra, ela não é entendida humanamente. A palavra, ela é entendida através de um profeta, e aquele profeta ou mensageiro que recebeu aquela palavra, aquele mensageiro que é escriturístico para a sua era, ele vem e entrega aquela palavra por seu dia. Aí aquele pastor, aquele evangelista tem que aceitar aquela palavra que aquele profeta pregou e repetir o que aquele profeta ensinou. O que Lutero ensinou, os ministros do dia de Lutero tinham que aderir a mentalidade de Lutero, porque a mentalidade de Lutero naqueles dias era a mentalidade de Deus. No dia de John Wesley, a mentalidade, o justo vive, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Me perdoe, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aquilo não era a mentalidade de John Wesley, aquilo era a mentalidade de Deus. E os ministros, pastores, os evangelistas, o mestre que tinham por ali, eles tinham que se sujeitar àquele mensageiro. E olha que ele não era nem profeta. Lutero não era profeta. Lutero era um profeta na forma de se dizer que no inglês um profeta é um pregador, mas ele não era aquele profeta como foi Paulo, ele não era aquele profeta como foi William Branham, ele não era aquele profeta como foi João. Ele não era aquele profeta, mas ele tinha uma mensagem. E tanto Lutero, tanto como John Wesley, aquele povo tinha aderir àquela mentalidade. E quando o irmão Branham veio com sua primeira e segunda etapa, era para aqueles pastores pentecostais aderirem à mentalidade de William Branham, porque não a mentalidade humana. Eu quero defrisar aqui, não é a mentalidade humana. Eu quero dizer que é a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus era aquela mensagem que Deus estava restaurando através do profeta William Branham. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aquilo não era uma mentalidade humana, aquilo era Deus cumprindo aquela palavra, e aqueles pastores tinham que aderir àquilo, mas eles não aderiram. Eles ficaram com o modo mais fácil, eles ficaram com a cura divina, eles ficaram com os dons, eles ficaram com o discernimento. Eles não quiseram dar um passo à frente. Por quê? Porque eles não quiseram aderir à mentalidade de William Branham. A mentalidade de William Branham era a mentalidade de Deus. Mas os eleitos dos dias do irmão Branham aderiram àquela mensagem de primeira e segunda etapa. Mas aquilo ali ainda não era tudo, porque ainda tinha algo mais superior àquilo, que seria a sua terceira puxada, a abertura desta palavra. E Deus abriu esta palavra e proibiu dele profetizar novamente. Agora você vê que nem que eles quisessem, Deus escondeu tão bem escondido, que nem a igreja da América do Norte entendeu. E o irmão Branham diz na mensagem, perguntas e respostas sobre o selo, do parágrafo 7 até o parágrafo 10, ele chega a dizer que não era mesmo para eles entenderem o que estava acontecendo ali. E no 6º selo vem o irmão Branham e diz: eu duvido que vocês estejam compreendendo este mistério que está acontecendo aqui agora mesmo, porque não era para a igreja americana compreender, era para a igreja da América do Norte compreender. Então Deus só trabalha através de profetas. Deus não trabalha com sacerdote.
Deus trabalha com profeta. Isso é duro, né? Para mim mesmo que sou um pastor, você tem que estar rendido a Deus, porque senão você não suporta uma coisa como essa. Olha só, aí vamos continuar aqui. Eu já parei aqui. E ele não tinha que fazer isto daquela maneira, mas ele escolheu fazer daquele modo. Agora você diz, Deus escreveu com seu dedo? Eu até coloquei aqui essas escrituras. Deus escreveu com seu dedo. Se você for lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, pode procurar lá na Bíblia. Deus escreveu naquelas tábuas do mandamento com seu dedo. Então, se Deus não quisesse, ele não usaria profeta. Se Deus não quisesse, ele não usaria o quíntuplo. Mas foi a escolha de Deus, então, usar profeta. Então, como Deus escolheu, então, nós não podemos passar por cima disso. Da escolha de Deus. Olha só. Ele tinha que fazer isso daquela maneira, ele escolheu fazer daquele modo. Agora você diz, Deus escreveu com seu dedo? Seu próprio majestoso dedo. Os 10 mandamentos. Então Deus poderia escrevê-lo ele mesmo se ele quisesse. Então, se Deus não quisesse usar Moisés, ele não usaria. Se Deus não quisesse escolher profeta, ele não escolheria. Se ele quisesse escolher o sacerdote para entregar a mensagem dele, ele escolheria sacerdote. Se ele não quisesse escolher ninguém, ele não escolheria. Ele mesmo fazia o seu trabalho, mas ele quis escolher profeta. Ele quis escolher, essa é a escolha de Deus. Essa não é a escolha da igreja. Irmão, para você ver que um pastor, ele é eleito pela congregação, não é verdade? Um pastor, quem escolhe é a igreja. Agora um profeta não. Um profeta quem escolhe é Deus. Me mostre uma vez que escolheram um profeta. Todos os profetas de Deus, eles foram rejeitados. Todos os profetas de Deus, pelo seu próprio povo. Os profetas de Deus, eles foram rejeitados pelo seu próprio povo. Jesus Cristo, um dos maiores profetas, o Deus profeta, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Agora veja também quando Jesus Cristo veio em carne humana, aqui na América do Norte, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo americano. Agora veja, quando ele chega aqui no Brasil, ele também é rejeitado pelo seu próprio povo. Me mostre uma vez que a igreja escolheu um profeta. Quem escolhe é Deus, irmão. Quem escolheu Moisés foi Deus. E Moisés começou a se queixar. Irmão Brana, na mensagem Perfeita Força, Perfeita Debilidade, ele mostra as 7 fraquezas de Moisés. Ele começou a dizer que ele era gago, que ele tinha falta de uma mensagem, e aquilo já Deus começou a não gostar. E disse: Moisés, quem foi que fez o surdo ao mudo? Quem foi que fez? Por um acaso não foi eu? Não foi eu que fiz, Moisés? Então teu irmão vai ser o teu profeta, e tu vai ser Deus para ele. Será se basta, Moisés, para ti? Tu vai ser Deus em carne humana. Não é a mesma coisa que aconteceu aqui na América do Norte. Brana, tu não vai poder dizer a ninguém, mas tu vai ser Deus, e João vai ser teu profeta, vai profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Será que não basta para ti, Brana? Por que Deus não deixou o irmão Brana profetizar novamente? Por que Deus não deixou Brana vir aqui no Brasil e profetizar para 7 nações vizinhas? Por que ele não deixou? Porque Brana era o próprio Deus em carne humana. O irmão Brana humana, ele não era Deus, mas Jesus Cristo Brana, com seu novo nome, era Deus em carne humana. Então Arão foi a
própria boca de Moisés. Ele era o profeta. Então você vai ver, nunca você vai ver a igreja escolhendo um profeta. Quem escolheu William Branham? Quem escolheu Paulo? A igreja judia. Sabe o que foi que ela escolheu? Ela escolheu um Matias. A gente vê falar em Matias só naquele momento. Depois a gente não vê mais falar em Matias. Mombrana disse: se eles tivessem esperado mais uma semana, mais 9 dias, se eles tivessem esperado, Deus ia dar Paulo para eles. Mas eles não queriam Paulo, porque Paulo perseguia a igreja de Deus. Então a escolha de Paulo não foi a escolha da igreja da Judéia. A escolha de Paulo foi a escolha de Deus, ao ponto dele dizer em Gálatas capítulo 1, verso 12, 13, ele disse: faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi pregado, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Quem escolheu Paulo? Foi a igreja que escolheu Paulo? Não, foi Deus que escolheu Paulo. Quem foi que escolheu cada mensageiro? Foi a igreja que escolheu cada mensageiro? Foi a igreja da era de Laodiceia que escolheu os mensageiros? Não, foi o profeta que Deus tinha escolhido para a era de Laodiceia. Ele posicionou cada mensageiro no seu devido lugar. E aqui nós vamos ler mais um pouquinho para a gente chegar nisso aqui, ó. Olha, então Deus poderia escrevê-lo Ele mesmo, e se Ele quisesse, vem, mas Ele escolheu escrevê-lo através dos profetas, vem, porque aqueles foram seus atributos, a sua palavra, e Ele expressou através deles, de quem? Dos profetas, fazendo isto, tudo à parte, ou uma parte dele vem. Ele poderia ter escrito com seu dedo. Ele também tomou seu dedo a escrever na parede da Babilônia. Deus escrevendo na parede da Babilônia. Mene, mene, tekel. Foi pesado na balança o facim. Foi pesado na balança e achado, o teu reino foi achado em falta. Deus escrevendo uma sentença para aquele reinado de Belsazar. Agora, como foi tão diferente no tabernáculo Branham, quando Deus estava atuando no seu profeta, quando veio o irmão Branham escrevendo o nome de cada mensageiro, ele vem escrevendo Paulo, a fé. Ele vem escrevendo Irineu, aí vai Martim, e vai Columba, vai escrevendo Lutero, e vai escrevendo ele mesmo, escrevendo Lutero, John Wesley. Aí quando ele vai, na hora de escrever na era de Laodiceia, na hora deles ele colocou lá que foi escrever o mensageiro. Aí aquela mão veio escrever o Branham, escreveu Elias ali. Você entendeu? Então, como é que Deus, como ele escreveu a diferença lá da Babilônia, ele escrevendo e trazendo uma sentença, mas ele veio lá e corrigiu aquilo. Colocou o nome do mensageiro, o próprio Deus escrevendo com seu dedo ali, o nome do mensageiro da era de Laodiceia, escrevendo seu nome, né? Então vamos ver: pesado foste na balança e foste achado culpado. Ele escreveu com seu próprio dedo, como ele escreveu lá, como eu disse aqui, no tabernáculo Branham, né? Que ele colocou lá Elias, e veio o dedo de Deus, escreveu Branham, o mensageiro. Deus pode falar. Você crê que Deus pode falar? E Deus não precisa da minha boca? Deus não precisa da boca do evangelista? Deus, se Ele quiser, Ele mesmo fala. Ele fez até uma burra falar. As pessoas, elas ficam alegres porque elas são usadas por Deus. As pessoas ficam maravilhadas porque o povo, ele traz uma mensagem e o povo ovaciona ele.
engrandece eles. Mas não, irmão, a grandeza e a honra é para Deus. Homem nenhum tem honra, pregador nenhum tem honra, dons e vocações são sem arrependimento. Você pode ser vocacionado, você pode ter um dom, você pode ter um chamado, mas não ter o doador. De que adianta eu ser um pregador, eu ser um pastor, eu ser um evangelista e até mesmo um profeta, mas sem Deus? Como nós tivemos vários na Bíblia sem Deus. E escreveu com seu próprio dedo. Vê aí, Diego, deixa eu corrigir isso aqui. Ele escreveu Elias, aí veio Brana, né? É isso. Ele escreveu Elias, aí vem o próprio Deus, o Espírito Santo vem e escreve Brana. Você já pensou uma coisa dessa? Hein? Ele escreveu com seu próprio dedo. Deus pode falar. Crê você que Deus pode falar? Ele falou com Moisés no monte, em uma sarça ardente. Você crê que ele falou com Moisés numa sarça ardente? Você crê que ele falou com Brana no monte pôr do sol, através do anjo forte? Ele falou com Brana. Você crê que no ano 2000 também a voz tornou a falar com João? Deus fala. Deus poderia não ter usado Moisés, Deus poderia não ter usado Paulo, Deus poderia não ter usado os mensageiros, Deus poderia não ter usado Brana, Deus poderia não ter usado João, mas foi a escolha de Deus usar estes homens. E você tem que engolir isso. Você tem que engolir que cada homem desse é um representante para a sua era, para a sua geração. Irmão Brana disse: eu não responderei pela próxima geração do porvir. Eu vou responder por esta geração que eu vivo nela. Irmão, gerações diferentes. A geração para revelar e a geração para comer e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Você sabe quem vai responder isso? Não sou eu que vou responder isso. Eu não vou responder. Eu respondo pelo que eu creio. Você responde pelo que você crê. E se você crê no que João falou, não tem como nós falharmos. Porque o que João falou, profetizou novamente, foi o que Brana foi proibido de profetizar, de explicar. Então o que Brana falou e ensinou em sua primeira e segunda etapa foi aquilo que Paulo ensinou na primeira era. Mas os 7 trovões que fizeram soar suas vozes, que João ia escrever, olha, irmão, era a voz de Deus, era Deus rebombando. 7 vozes ele viu soar. E quando João estava ouvindo, João ia escrever. João poderia escrever. Por que João não escreveu? Ele poderia. E se João escreve, nós não estaríamos aqui. Mas foi a escolha de Deus levantar este ministério do último dia, para o 7º anjo revelar aquilo que João foi proibido de escrever. Ele revelou aquelas 7 vozes. Aquela era a voz de Deus. Cada era, cada mensageiro representa um selo. Mas tinha um selo, tinha um representante ali. Eu não me canso de falar isso aqui. Isso encaixou dentro da minha alma. Eu creio que encaixou na sua. Então isso não fica repetitivo. Aquele anjo especial, aquele anjo que era mais notável, aquele era o que tinha o 7º selo. E você sabe que aquele anjo lá, a representação dele aqui na terra estava vivo. E aquela era a representação dele no céu. Era o anjo que representava este terrestre aqui. Então, foi o que pegou ele e suspendeu ele. Agora você vê que tinha um anjo vivo aqui? Agora você vê que esse anjo em 65 ele morre? Esse anjo em 65 morre.
E quem foi o anjo que João pegou? Ele pegou já dessa teofania, porque ele não tinha mais corpo para entregar. Ele já tinha entregado a sua mensagem quando ele estava em vida. João pegou este livrinho do anjo espiritual, do 7º anjo, porque ele já não estava mais no corpo terrestre, mas no corpo terrestre ele já tinha entregado aquela mensagem que Deus tinha dado para ele lá no Monte Pôr do Sol, que suspendeu ele. Aqueles anjos foram anjos que vieram da eternidade. E quando João, aqui no ano 2000, pegou este livrinho, ele pegou este livrinho da mão deste anjo espiritual. Ele pegou. E o que foi que ele fez? Ele tinha que representar, porque Deus tem que usar profeta. Deus não pode usar pastor. Tu diz, mas ele é um pastor. Concordo com você que ele é um pastor, mas ele comeu o assim diz o Senhor. E só quem tem um assim diz o Senhor é um profeta. É por isso que ele profetizou através destes 25 anos, 24 anos. Você pode acrescentar, se vir lá de 95 para cá, dá mais. Ele profetizou tudo isso. Foi com o irmão Brana profetizou, foi com o irmão Brana revelou, e foi proibido dele profetizar novamente. Então aquilo não foi simplesmente um acontecimento intelectual. Aquela não era a mente do irmão Brana, assim como essa não é a mente de Osmar Brana, para ele ver, encaixar parágrafo com parágrafo e poder ver e dizer que o tempo terminou. Aí vem depois, o Espírito Santo vem, encaixa e mostra que aquele tempo não é o tempo natural das eras, mas é o tempo de Deus tratar com a era de Laodiceia. E vem posicionando e dizendo, a era luterana terminou? Não terminou? A era wesleyana terminou? Não terminou? Mas ela não está aí? A era de Laodiceia terminou de Deus tratar com ela, mas a era de Laodiceia está aí e ela vai até o Armagedon. Por isso que diz, rico sou e de nada tenho falta, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho, ela não quis o conselho de Deus. O conselho de Deus é através de um profeta. A Laodiceia lá dos dias de irmão Brana não quis o conselho de Deus. O povo pentecostal não quis o conselho de Deus. Agora o conselho de Deus estava Deus entronizado em 16 elementos aqui no Brasil. Tu diz o que, pastor? É Deus entronizado num homem. Porque para aquele homem falar aquelas coisas não é uma mente humana. E para você crer no que esse homem pregou, não é uma mente humana, é Deus entronizado em você. Não é uma mente natural para você ver, para você crer. É por isso que nós não somos apegados em igreja, nós não somos apegados em pastor, nós somos apegados nesta mensagem. Nós não somos apegados no homem, porque se você pegar no homem, você não vai no rápido. Aqueles que foram pegados só em Brana estão lá até hoje. Se você for pegado só no homem Osmar Brana e não vê o ministério, que ele continua até o rapto, o ministério do 7º selo, ele continua até o rapto. Mas não é com uma mensagem diferente, é com a mesma mensagem que o 7º anjo revelou, mas que foi proibido de explicar, e João ressoou. Então isso não é uma mente humana, essa é a mente de Deus, essa é a mente de Cristo. A noiva, ela tem um assim diz o Senhor. A era de Pérgamo 56, ela tem um assim diz o Senhor. Ela tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo é os 7 selos. A mente de Cristo é os 7 trovões. A mente de Cristo é aquele livrinho que João comeu. Mas João ouviu uma voz, e a voz tornou, irmão,
Não é aquele João lá. O João, aquela voz que Deus tornou ali, estava em visão. Mas aquela voz que tornou a falar com João aqui no ano 2000, era realidade, era o cumprimento daquela visão. Era o homem obedecendo a voz de Deus para tomar este livrinho e comer este livrinho. Então ele comeu este livrinho. Então, se ele come este livrinho, não ficou nada para ninguém comer, a não ser através de sua mensagem, de sua voz, de suas pregações, de seus CDs, de seus MP3, dos seus vídeos. Isso é tão fácil, né, da gente compreender? Vamos ver? Ele escreveu com seu próprio dedo. Deus pode falar, crê você que Deus pode falar? Ele falou com Moisés no monte em uma sarça ardente, crê você nisto? Sim, Senhor. Ele falou com João na forma de uma pomba. Você crê que ele falou de uma forma de uma pomba? Você pode ver lá em São João, capítulo 1, verso 32, você vai ver. Crê você nisto? Disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele falou com ele falou com Jesus no Monte da Transfiguração, diante de Pedro, de João. Ele pôde falar. Ele não é um Deus mudo, ele pode falar. Então ele falou em Jesus no Monte da Transfiguração. Ele falou com Jesus diante da grande multidão de pessoas. E também ele falou com o irmão Brana: não beba, não fuma, não prostitua o teu corpo, que mais tarde eu tenho uma obra para ti. E isso daí ecoou para João, para a igreja de João. Não bebe. Você quer ir no arrebatamento? Não bebe, não fuma, não prostitua o teu corpo. Isto está dentro do coração do eleitor. O problema não é a mensagem, o problema não é a literatura, o problema não é o CD. Você sabe qual é o problema? É você não ter a vida que está nessa literatura. A vida que estava nesta Bíblia passou para Brana, dentro do coração de Brana. Porque para entender esta Bíblia, só o Espírito Santo. Ele teve que entrar em Brana para poder revelar, teve que materializar. Aqui que estava neste livrinho, esta vida teve que entrar neste homem para ele profetizar outra vez. E a vida que está aqui tem que estar em você, para você poder entender. É a vida de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Tem que estar em você, tem que estar em mim, para nós podermos sair desta terra. Aí vamos ver mais um pouco. Ele não é mudo. Deus é mudo? Não, ele não é mudo. Ele usa profeta. Ele usou Brana. Passou 3 anos do seu ministério pregando este selo, desenrolando este selo. Ele não estava mudo ali na América do Norte. Deus é mudo? Deus não é mudo. Deus falou, Deus gritou no monte dessa geração incrédula do ano 2000 para cá. Quando eu falo geração incrédula, não é nem dos incrédulos, é dos crentes incrédulos da primeira e segunda etapa. E agora você acha que Deus é mudo? Deus ainda continua falando a mesma mensagem. Você vai ser julgado por esta Bíblia, você vai ser julgado por estas mensagens, você vai ser julgado por esta voz de João, que você tem e rejeita, que você tem e você não quer. É esta geração incrédula que Deus está... Para eles é mudo. Na cruz Jesus silenciou, mas para nós foi uma grande voz que estava soando ali. A nossa salvação, a nossa libertação. Agora, com a morte do pastor, você sabe que a noiva, ela ia parar de pregar. Eu creio que ela vai parar no literal. Mas aquele cabeça que trazia mensagens, ele já entregou tudo. Tu sabe quando termina o ministério do homem?
Não adianta outro querer fazer. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos revivendo o que nós temos. Nós não estamos trazendo nada novo. Não tem mais nada novo. O que o sétimo anjo tinha que revelar, ele revelou. Ele não deixou mais nada para revelar. Ele revelou tudo. Ele cumpriu o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele abriu todos os mistérios, mas só que ele foi proibido de falar. E agora neste ministério é um ministério que come aquilo revelado e profetiza outra vez para povos, nações, línguas e reis. Você vai ver que essas nações, elas estão reunidas tudo no Brasil. Essas nações, se você for ver o tipo ali de Pentecoste, aquelas nações, elas estavam toda reunida ali, aquele povo gentil, tudo misturado ali, era judeu, era grego, era persa, todos eles ali no mesmo lugar. Não quero dizer que não tenha pessoas na África, tem, mas eles estão no mesmo lugar. A mesma fé, o mesmo lugar e a mesma fé. A mesma fé é o que João pregou. Não é o que algum outro pastor prega. Não é o que algum outro pastor quer entregar. Além disso, o que é? É você voltar para a oração, é você voltar para o movimento pentecostal. Orar pela madrugada, live de oração, culto de oração. Nós estamos além disso, irmão. O que vai transformar os nossos corpos, o que dá fé para arrebatamento, é a voz destes 7 trovões. Porque se fosse oração, os pentecostais tinham no tempo do irmão Branham, e não foi isso. Se fosse a cura divina, as igrejas têm cura divina, mas não é a cura divina. Não é seu jejum, não é sua oração, diz o irmão Branham. Não é o seu jejum, não é a sua oração que vai ser permitido você sentar no trono de vencedor. Só vai sentar no trono de vencedor a noiva palavra. Não é a noiva de ontem, não é a palavra de ontem. Eles querem voltar para a palavra de ontem. E Deus não tem uma palavra de ontem. Tu diz então, o Senhor está contra a oração. Irmão, nós oramos sem cessar, como diz o apóstolo São Paulo. Eu não preciso vir nesse púlpito aqui, porque geralmente o pregador, quando ele sobe num púlpito para orar 2 horas na casa dele, ele não ora nada. Não ora nada. Ele ora aqui. E Jesus disse, Jesus mesmo falou, quando quiser orar, não faz como os pecadores e publicanos, que oram nas praças, oram nos púlpitos, oram diante das câmeras, fazendo live, para serem notados. Ah, mas que homem santo. Quando tu for orar, Jesus falando, quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E teu pai que vai ver em secreto te recompensará. Nem assim que está na Bíblia? Ou está errado? E não useis de vãs repetições. O que é usar de vãs repetições? É você, todo culto, o mesmo pedido. Todo culto, o mesmo pedido. Não, você tem que pedir uma só vez e continuar crendo até você receber e alcançar o seu pedido. Porque Deus não é surdo e Deus não é mudo. Deus, ele fala. Você crê que Deus ainda fala? Você crê que Deus ainda está falando? Ele está falando no coração do eleito. Agora que é a hora de Deus estar falando. Ele falou por 24 horas a nossos ouvidos. Ele falou por 24 anos, 24 anos na nossa mente, nos nossos ouvidos. Agora que ele está falando dentro do coração do eleito através desta mensagem. Cada mensagem que você ouve, cada pregação que você ouve,
É Deus que está falando. Deus não está mudo para a sua esposa. Deus não está mudo, nem surdo. Olha só, continuando, ele pode falar, ele não é mudo. Deus pode falar, então ele falou com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele falou com Jesus diante de uma grande multidão de pessoas, quando o povo disse que estava trovejando, mas era Deus falando com Jesus. E todo Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus falando, ele é Deus, então Deus pode falar. Tomou os seus próprios dedos e escreveu na areia certo dia. E ele falou, e ele pregou, e ele profetizou com seus próprios lábios. Deus o fez, e quando ele foi feito carne, ele habitou no nosso meio. Deus manifesto em carne, ele pôde escrever, falar. Não pôde ele também dizer a outros o que fazer? Certamente pode. Ele pode falar com eles em uma voz humana. Então saiba de uma coisa, que assim como Deus lá nas cidades da Galileia, nas ruas da Galileia, nas sinagogas da Galileia, na areia da Galileia, ele não somente falou com seus discípulos, mas ele escreveu na areia. Esse mesmo Deus esteve aqui num americano nascido na cidade de Kentucky. Era Deus. T.L. Osborne disse, ele andou por nossas praças. Era Deus andando, mas sabe até onde ele viu? Ele viu enquanto ele estava curando. Mas quando ele estava revelando, Deus, quando estava manifestando em carne humana, ele disse, ele enlouqueceu, dizendo que ele era profeta. As pessoas estavam até com o pastor Osmar Brana até 2010. Depois que Deus vindicou a mensagem de um só homem, ele diz, não, Deus parou de tratar com esse homem, porque não era o homem se vindicando, mas era Deus vindicando nele. Deus mostrando e posicionando ele, que ele estava cumprindo aquele ministério de João desde o ano 2000. Ele estava cumprindo aquele ministério de uma só pessoa desde o ano 2000. E hoje nós estamos aqui, que fomos gerados por este ministério. Agora tu diz, pastor, o que resta? Resta é a gente continuar ouvindo e vivendo. Não acrescente, não tire, não mude as coisas. Mombrana diz para a gente não mudar. Ah não, pastor, tem que parar de trabalhar. Não tem que parar de trabalhar. Tem que parar de evangelizar. Não tem que parar de evangelizar. Eu vou ficar no posto de dever até o último momento. Enquanto a lei não nos tirar do púlpito, enquanto aquelas portas não tiver uma placa fechado, eu não saio da minha posição. Nós vamos ficar aqui. No mês de agosto vamos ter o nosso evento 2 dias. Eu creio que no dia 11 vou estar lá com a família do pastor, lá em Franca, se Deus assim o permitir, me der condições. Eu só não vou se eu não tiver condições, mas se eu tiver condições, nós vamos estar lá sim. Ah, o senhor está indo para o aniversário de um morto? Eu não estou indo não. Eu estou indo lá para visitar a viúva do nosso pastor. Eu acho que é um desrespeito as pessoas não respeitarem. Eu creio que o Tabernáculo Brana teve mais honra com a irmã Meda do que hoje estão fazendo com a viúva do nosso próprio mensageiro. Não é verdade? Não tendo respeito, não tendo pudor, não tendo dignidade nem consideração. Eu me admiro desses ministros, mas que Deus abençoe ele grandemente. Cada ministro. A gente não está contra ninguém, a gente não é contra ninguém, a gente simplesmente somos firmados na verdade. Olha, ele pode escrever, falar, ele pode também dizer outros o que fazer, ou a outros o que fazer, certamente pode. Ele pode falar como ele fez em voz humana. Então o que ele tinha que falar em voz humana, ele já falou. Ele falou através de Brana. Ele deixou esse recado para nós através de João. Agora ele está falando através do quíntuplo. O quíntuplo é composto de profeta, pastores, doutores, evangelistas. Doutores é mestre.
Ele está falando, mas através desta mensagem. O profeta é a mensagem. O profeta é Cristo. O profeta é o anjo forte que desceu no irmão Brana. Se o anjo forte não desce na teofania do irmão Brana, se a teofania do irmão Brana não pega o irmão Brana e aquele anjo não materializa nele, ele não sabia nada de trovão, ele não sabia nada de sétimo selo. E se João não ouve aquela voz e toma este livrinho da mão daquele anjo espiritual, que você sabe que aqueles 6 anjos estavam dormindo no Senhor. No ano 2000, aqueles 7 anjos estavam dormindo na presença de Deus. Agora teve que ter aquele 7º anjo espiritual para ele tomar. Você sabia que desde o lado, ele primeiro vem lá da Ásia Menor, vem para a Alemanha, da Alemanha, Inglaterra, da Inglaterra, a América do Norte, da América do Norte vem para a América do Sul, e da América do Sul, agora está se dando rápido, ele já entregou sua mensagem, ele já falou o que tinha que ser falado para sua esposa, e daqui agora ele está voltando para os judeus. A qualquer momento, nós vamos primeiro ver os nossos entes queridos, só o eleito vai ver. Não pense que todos vão ver. Não, só o eleito vai ver. O eleito, ele está aguardando este momento. O eleito, ele está posicionado na mensagem. O eleito, ele não sai desta voz. O eleito não ignora o que já foi feito. O eleito, ele crê no que foi feito. A gente não está atrás de ninguém mais que quer fazer mais alguma coisa. Até porque não tem mais nada para ser feito. Agora o que tem é a gente continuar comendo o que Deus nos deu, porque é um alimento. É um alimento que alimenta não o corpo físico, mas é um alimento que alimenta a nossa alma. E cada vez mais que a gente ouve, mais aquilo a gente vai se identificando. Então sou agradecido pela misericórdia de Deus, de ter nos trazido até aqui e nos sustentado até aqui, para reconhecer e ver este trabalho que Deus não somente fez, mas continua fazendo através de nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.